E se eu te dissesse que talvez o Rick Grimes tenha começado a pior guerra de The Walking Dead? Porque antes do Negan matar o Glenn, antes da Lucille, antes do terror dos Salvadores, foi o grupo do Rick quem atacou primeiro. E o pior de tudo foi que eles executaram pessoas enquanto dormiam. Então a pergunta agora é outra. Será que o Rick Grimes realmente é o herói dessa história? Fica aqui no vídeo, no final eu quero saber realmente a sua resposta. E já deixa o like e se inscreve, porque tem vídeo de The Walking Dead todo dia aqui no canal. Para entender essa história, a gente precisa voltar para a 6ª temporada da série. Depois de perder pessoas, viver na estrada, passar fome e sobreviver aos canibais, Rick e o grupo finalmente tinham encontrado um lugar seguro em Alexandria. Mas o problema é que o Rick já não era mais o mesmo homem da primeira temporada. Naquele ponto da série, o Rick já tinha aprendido uma coisa: se você esperar o inimigo atacar primeiro, você morre. E é exatamente isso que leva o grupo até os Salvadores. Mas como tudo isso começou? Antes mesmo do grupo conhecer Hilltop, os Salvadores já tinham cruzado o caminho deles. Daryl, Sasha e Abraham foram parados por homens armados na estrada e ouviram uma seguinte frase que mudaria The Walking Dead para sempre: tudo pertence a Negan. Naquele momento, o grupo percebeu que tinha uma ameaça ainda maior se formando do lado de fora de Alexandria. Mas mesmo assim, eles ainda não faziam ideia do tamanho do Império dos Salvadores. E talvez esse tenha sido o primeiro erro do Rick: subestimar o inimigo. E tudo começa a se encaminhar quando o grupo conhece Hilltop, uma comunidade que já estava sendo aterrorizada pelo Negan. Os Salvadores tomavam comidas, recursos e matavam pessoas para manter o controle. E é naquele momento que o Rick vê uma oportunidade. Se ele eliminasse os Salvadores antes, Alexandria ficaria segura. Então Hilltop decide fazer um acordo com Rick em troca de comidas e suprimentos. Mas o grupo precisaria matar o Negan. E é aqui que começa o maior erro, que é o ataque ao posto dos Salvadores. No episódio 12 da 6ª temporada, Rick e o grupo invadem um posto dos Salvadores durante a madrugada. E o que acontece ali é muito mais sombrio do que a gente como fã lembra, porque vários Salvadores estavam dormindo. E mesmo assim, Rick e o grupo começam a executar todos silenciosamente. A série até chega a mostrar o Glenn abalado, porque aquele foi um dos momentos mais pesados de transformação do grupo. Eles não estavam se defendendo, era apenas uma execução preventiva. Mas ao mesmo tempo, The Walking Dead tenta justificar o medo do grupo, porque os Salvadores guardavam fotos de pessoas mortas brutalmente, e aquelas fotos eram um tipo de troféu. Ou seja, o Rick estava realmente errado, ou ele percebeu antes de todo mundo que o Negan precisava ser parado. E esse é um detalhe que torna essa história discutida até hoje. Mas o pior de tudo é que eles nem sabiam quem realmente era o Negan. E a gente chega no maior erro do Rick. O problema do Rick foi acreditar que tinha controle da situação. Depois de sobreviver ao governador, os canibais e os lobos, ele começou a acreditar que o grupo era invencível. Mas os Salvadores eram diferentes. Eles eram maiores, mais organizados e muito mais perigosos do que o grupo imaginava. Na cabeça do Rick, matar aquele posto avançado resolveria toda a situação. Porque naquele momento o Rick acreditava que estava um passo à frente do inimigo. E sinceramente, depois de tudo que ele passou, era fácil entender o motivo. Passou pelos canibais, escapou dos lobos, e a partir dali ele começa a acreditar que o grupo sempre encontraria uma forma de vencer. Mas os Salvadores não eram um pequeno grupo tentando sobreviver. Eles eram praticamente um sistema. Tinham postos espalhados, armas, soldados e milhares de pessoas obedecendo Negan. Então o Rick entra naquela guerra sem realmente entender o poder do inimigo. Só que aquilo foi apenas o começo, porque ainda o Negan não tinha dado as caras. E a gente chega na vingança do Negan. E esse é o episódio que traumatizou muitos fãs. O Negan captura o Rick e o grupo inteiro. E a partir dali tudo muda. O Negan explica uma coisa importante. Na visão dele, o Rick matou o seu povo primeiro. E é isso que deixa a situação mais desconfortável pra gente que tá assistindo. Porque pela primeira vez, The Walking Dead faz a gente enxergar o protagonista como invasor. O Rick matou os homens dele primeiro. Agora o Negan ia ter que dar o troco. E foi assim que o Glenn e o Abraham morreram. Claro, o Negan era cruel, sádico, violento, mas a série deixa uma dúvida muito desconfortável. Será que essa guerra, essas mortes poderiam ter sido evitadas? E na minha visão a resposta é não. Uma hora ou outra o Negan ia encontrar o Rick. E a mesma situação provavelmente aconteceria. E uma pergunta que eu faço pra vocês: o Rick é herói ou vilão? Porque essa é a parte mais genial de The Walking Dead. Ela nunca mostrou o mundo dividido entre heróis e vilões. Tudo simplesmente depende do ponto de vista. Pra Alexandria, o Rick era um herói tentando proteger sua família. Era um líder disposto a fazer o que fosse necessário pra manter todo mundo vivo. Mas tem um detalhe importante que a gente ignora. Se o The Walking Dead fosse contado pela perspectiva dos Salvadores, o Negan não seria um herói tentando proteger sua comunidade? E é exatamente isso que torna a série muito brilhante.
Porque não existe mais polícia, lei e justiça, existe apenas sobrevivência. E quando sobreviver vira prioridade, até pessoas boas começam a fazer coisas horríveis. Mas para os salvadores, o Rick era uma pessoa estranha que apareceu no meio da noite executando as pessoas enquanto dormiam. Talvez seja até por isso que The Walking Dead ficou tão marcante, porque o apocalipse transforma o mundo, inclusive o protagonista. No fim, o Rick queria proteger o seu grupo, mas essa decisão acabou iniciando uma guerra e destruindo inúmeras vidas. Matou o Glenn, traumatizou o Carl e quase acabou com Alexandria. E o mais assustador de tudo é perceber que se fosse a gente no lugar dele, talvez a gente faria até a mesma coisa, porque ele não acordou em um dia e pensou, eu vou virar uma pessoa má, eu vou matar pessoas. O mundo que transformou ele nisso. E talvez essa seja a essência de The Walking Dead, não é só zumbi, mas é até onde o ser humano consegue chegar quando tudo ao redor desmorona. E é por isso que tanta gente ainda debate essa história mesmo muitos anos depois. Muita gente teria feito exatamente a mesma coisa. Mas agora eu quero realmente saber a sua opinião. Rick Grimes estava certo? Ou aquele ataque aos salvadores foi o maior erro que ele cometeu? Comenta aqui embaixo, sua opinião é muito importante. E também deixa o like no vídeo e se inscreve no canal porque aqui todo dia tem vídeo de The Walking Dead. Então é isso, até a próxima, valeu!